O Santos escapou de uma das goleadas mais históricas que ele ia tomar para o Palmeiras fora de casa. Foi 3-0 e poderia ter sido mais. O Santos foi derrotado por 3-0 pelo Palmeiras dentro do Allianz Parque pelas quartas de final da Copa do Brasil. E desde que saiu o sorteio dessa fase, ficou definido que o Santos enfrentaria o Palmeiras, foi unânime entre todos os santistas que o Santos ele teria que sair vivo do primeiro jogo. Que o Santos teria que fazer um bom jogo dentro do Allianz para trazer um empate ou uma desvantagem mínima para Vila Belmiro. Mas o que nós vimos no Allianz foi um totó de bola. O Santos foi humilhado pelo Palmeiras. O Palmeiras fez o que quis com o Santos dentro do Allianz. O Cuca ele adotou uma postura no primeiro tempo que eu me agradei. Porque eu achei que o Santos, ele sim, deveria ir pro Allianz Parque para se defender e tentar contra-atacar. Porque a gente sabe a diferença técnica e de qualidade que tem entre os dois times. Então o Santos deveria fazer um jogo de pegada, um jogo competitivo, um jogo de muita marcação e tentar explorar os espaços do Palmeiras. E o Cuca mandou a campo uma escalação que eu particularmente gostei, achei muito interessante. Brazão, na direita o Igor Vinícius, o Lucas Veríssimo voltando ao time titular ao lado do Luan Pérez, na esquerda do Escobar, uma trinca de volantes, o Ilharão, Gustavinho e Schmidt para dar mais pegada ao meio campo do Santos, Barreal de um lado, Rolezer do outro e lá na frente o Cabalheiro. E até os 35 minutos, a estratégia do Santos ela funcionava muito melhor do que a estratégia do Palmeiras. O Palmeiras, obviamente, por ser um time melhor, por jogar em casa, tinha posse de bola, tinha volume, mas não conseguia furar o bloqueio da defesa do Santos. O Flaco ele saía muito da referência lá de dentro da área para vir construir o jogo fora da área. Isso, obviamente, que atrapalhava às vezes um pouco a marcação do Santos. A marcação do Santos ficava meio perdida, mas ainda assim o Santos conseguia suportar. E aos poucos, a partir ali dos 10, dos 15, o Santos foi saindo de trás, o Santos foi começando a ficar um pouco mais com a bola, começando a respirar dentro da partida. Primeira grande chance da partida foi do Santos, do Igor Vinícius indo no fundo. E me dói falar algumas coisas aqui. É complicado porque eu falei depois do último jogo contra o Mirassol, enquanto a gente tá sofrendo com o Igor Vinícius que vai no fundo e não cruza, e quando cruza errado, o JP Sherman tá no Coritiba dando arco pro Pedro Rocha fazer gol em cima do Corinthians. Pro Coritiba vencer o Corinthians e a gente sofrendo com o lateral. O Igor Vinícius foi no fundo e ao invés dele tocar para trás, que era a jogada mais correta, ele tentou bater pro gol. Depois disso, o Santos ainda teve uma oportunidade com o próprio Igor Vinícius, que tentou fazer o cruzamento pro Cabalheiro, quase que a bola passa e o Cabalheiro fica com chance de finalizar. E aí, a partir dos 35, entra aquilo que eu venho falando e não só eu, ó. Rapaziada que cobre o Santos aí já cansou de falar isso. O Santos ele pode estar fazendo um jogo ruim, o Santos pode estar fazendo um jogo abaixo tecnicamente. Só que mesmo fazendo jogo ruim, o Santos ainda consegue criar. Porque existe uma mínima qualidade nesse time do Santos. Só que tem outra coisa também que o Santos esbarra, que são os erros individuais. E são essas duas coisas que têm atrapalhado o Santos nessa temporada. O Santos vinha fazendo um bom jogo, um jogo competitivo, na minha opinião. Obviamente que teve outras pessoas que não gostaram, acharam que o Santos deveria ter saído de trás, que o Santos deveria ter começado contra o time. Mas a postura que o Santos tinha até os 35 estava me agradando muito, até o Brazão dar um frango. O primeiro gol do Palmeiras foi um frango do Brazão. Um frango do Brazão. Um goleiro do tamanho do Brazão, um goleiro da qualidade do Brazão não pode tomar aquele tipo de gol. E eu já falei aqui em outros vídeos e eu fui criticado que eu daria um certo gelinho no Brazão, começaria a testar o Diógenes um pouco mais, enfim. Mas o Brazão é um cara que tem crédito com a torcida do Santos, né? Falhou muito feio no primeiro gol do Palmeiras. E nesses jogos contra Palmeiras, Flamengo, quando você vai jogar fora de casa, você precisa fazer um jogo que beira a perfeição. Assim como o Santos fez no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Aquele jogo do Santos foi muito bom, foi praticamente perfeito. O Santos combateu, o Santos foi um time dinâmico, o Santos brigou, o Santos teve posse no meio de campo, o Santos criou chances. Então, daria pra ter feito um jogo como aquele? Daria. Mas a estratégia do Cuca tava dando certo. Até o Brazão desse frango. Depois do primeiro gol, o Santos se desmontou completamente, o Santos se perdeu. O Palmeiras achou o segundo gol e um chute que o Brazão defende. E a zaga do Santos estava muito povoada. E mesmo assim deixaram o Andréas Pereira ficar com a sobra, o Palmeiras fez 2-0. E aí a gente vai pro intervalo. E aí no intervalo, o Cuca, ele mais uma vez mexe errado no time do Santos. Eu sei que a vida do Cuca como técnico do Santos é difícil. É difícil você ter que colocar o Cabadeiro e aí depois você ter que olhar pro banco e colocar o Rony. É difícil você olhar pro banco e ter o Moisés. É difícil, eu sei que a vida do Cuca é difícil. Só que o Cuca mesmo se complica. Porque o Cuca ele poderia ter voltado com o mesmo time. Ele poderia ter voltado com o mesmo time
apenas sacando o Cavalieri e colocando o Gabriel, para dar uma outra dinâmica, uma outra movimentação pro time do Santos. E o Cuca errou em tudo que ele fez no intervalo. Em tudo que ele fez no intervalo. O Cuca desmanchou o esquema com 3 volantes, que na minha opinião tava dando certo, porque se você olha o placar ao final do primeiro tempo, você acha que o Palmeiras deu um amasso no Santos e não foi. Não foi assim. O Palmeiras saiu vencedor do primeiro tempo por erros individuais do Santos, mas o esquema com 3 volantes estava dando certo. O Santos estava conseguindo segurar o ímpeto do Palmeiras. O Santos estava conseguindo pegar as segundas bolas no meio campo. O Santos estava conseguindo combater. O Santos estava com posse no meio campo em alguns momentos do primeiro tempo. E o Cuca desfez isso no segundo. Ele sacou o Cavalieri, ele sacou o João Schmidt e sacou mais um, o Roleiser. E aí ele colocou o Bom Tempo no lugar do Roleiser, o Gabigol no lugar do Cavalieri e colocou... E o Rony também, ele trouxe o Rony pro jogo também. Então a partir dessas mudanças o Santos fica com a mesma linha defensiva, mas no meio é Gustavinho e o Ilharão. Um pouco mais à frente, o Gabriel Bom Tempo, e não me agrada o Gabriel Bom Tempo sendo o meio articulador do Santos. Eu já falei que o Gabriel Bom Tempo ele não consegue ser o meio articulador, né? Inclusive em outro vídeo eu fiz até uma análise do futebol do Bom Tempo com o futebol do Elano, não comparando os dois jogadores, mas a forma como eles dois jogam. O Gabriel Bom Tempo ele é um terceiro homem de meio campo. O Gabriel Bom Tempo ele serve para ser um auxiliador do meio campista, aquele cara que vai ajudar na criação de jogadas. Não dá para você concentrar o jogo inteiro, a parte criativa inteira no Bom Tempo, porque ele não é esse jogador, ele não tem esse cacuete. E o Santos morreu no segundo tempo. O Santos morreu. O Gabriel entrou muito mal, errando passe, não conseguindo segurar a bola na frente, errou tudo que tentou. O Rony, eu nem vou comentar do Rony, tá? Nem vou comentar do Rony, porque assim, comentar sobre o Rony é uma perca de tempo. E o Santos perdeu pegada no meio de campo. O Santos perdeu o poder combativo. O Santos perdeu aquele ímpeto que tinha. Em vários momentos o Santos recuperou bola no primeiro tempo, o Santos brigou, o Santos marcou. E o Cuca desfez tudo isso no segundo tempo, o Santos não conseguiu ganhar nenhuma bola, o Palmeiras ficava com todas as segundas bolas. E o segundo tempo foi um amasso do Palmeiras. Um amasso do Palmeiras. Antes do Palmeiras fazer o terceiro gol com o Flaco, o Palmeiras perdeu uma chance cara a cara o Giai com o Gabriel Brazão. O Palmeiras perdeu uma chance cara a cara o Maurício com o Brazão, que o Maurício dá um toque por cima e perde o gol. E depois faz o terceiro gol com o Flaco. E o Santos poderia ter saído do Allianz hoje com 5-6 no lombo, tá? Se o Palmeiras fizesse 5-0, 6-0 no Santos, não seria nada demais. Agora o Santos tem que focar suas forças no Campeonato Brasileiro. O foco do Santos é o Brasileirão. Esquecer a Copa do Brasil. Vira a chavinha. Troca a chavinha. Domingo já tem um jogo importante contra o Corinthians. E aí tem que ver o que vai fazer na outra quarta-feira, tá? Tem que ver o que o Santos vai fazer na outra quarta-feira, porque assim, na minha opinião, 3-0 o Santos não vai reverter. O Santos não vai conseguir reverter. A única coisa que o Santos tem que fazer na próxima quarta é honrar a camisa. Esses caras têm que correr quarta-feira. Esses caras têm que dar o sangue pra pelo menos ganhar do Palmeiras na Vila. E aí ver o que dá, né? Porque o futebol tem dessas. O futebol às vezes costuma pregar peças, né? Você vê times virando placares que normalmente não se vira, né? E o Santos precisaria de uma noite perfeita na Vila. Mas há quanto tempo não acontece uma noite perfeita na Vila Belmiro? É complicado. Mais uma vez o Santos foi humilhado pelo Palmeiras e resta o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana. Para você que gosta do conteúdo do Camisa 3, curte, comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva no canal, dessa força pra gente continuar crescendo e tendo forças para falar sobre o Santos, rapaziada.